certeza. Então é assim que ocorre conosco, sabe? A gente está sempre escondendo, encontrando ali um cantinho, fingindo de bobo, né? De ego, mas não vai adiantar, porque quando chegar a nossa vez, de repente, nós vamos ter que voltar lá para a parte espiritual. É isso que ocorre muitas vezes aí com as pessoas, a gente fica assim até assustado. Lá perto da minha casa tinha um mecânico lá, né? Que a gente sempre conversava, arrumava os nossos carros, aquela coisa toda. Aí no outro dia seguinte eu passei lá na oficina dele e perguntei, olha, cadê o mecânico aqui? Ah, se encarnou, morreu. Entendeu? De uma hora para outra, a pessoa num dia hoje está aqui, amanhã já não está mais. E é assim que ocorre, vai ocorrer com todos nós, esse processo da desencarnação, porque nós não estamos aqui para semente. Nós não vamos viver aqui na matéria eternamente. É necessário que nós voltemos para a parte espiritual para poder programar uma nova reencarnação. Eu lembro muito nessa questão, quando a gente estuda, quando a gente formula algumas questões, a respeito do meu irmão, sabe? Meu irmão foi um espírito que sofreu muito aqui na matéria. Ele fazia hemodiálise, então, com o passar do tempo, ele já não tinha mais onde enfiar o catéter, sabe? O negócio da... Eu estudei com a máquina, tentava de todos os jeitos, de todas as formas. Foi chegando de uma maneira que não havia mais jeito como fazer agora. Transplante de rim não conseguiu. Estava realmente muito debilitado, coitado, com muito sofrimento, aquela coisa toda. Escolha do próprio espírito, mas de um castigo, certo? Então o que aconteceu? Ele desencarnou. Aí eu sempre falo com meus familiares, olha, o Júlio, que era o nome dele, tinha a necessidade de voltar para a parte espiritual para programar uma nova roupagem. É o que ocorre conosco, quando nós temos as nossas roupas já rotas, né? Já velhas, já não nos servem mais. É necessário que nós façamos nova roupa para poder dar continuidade à nossa caminhada. Então a desencarnação ela não pode dessa maneira. A gente volta para a parte espiritual, estuda os nossos erros e desacertos, formula uma nova roupagem e aí a gente voltamos. A gente volta para a Terra para dar continuidade a esse processo. A vida é um ciclo, nós sabemos, né? A vida é um ciclo, é encarnação, desencarnação, a ida e a vinda para o mundo espiritual, até que um dia nós não tenhamos mais a necessidade de voltar aqui no mundo material. Tá certo? Então, quando a gente percebe, é uma etapa muito bem delineada pelo nosso Criador, uma coisa muito bem feita, sabe? Muito bem elaborada, esse processo de encarnar e desencarnar. Mas o temor, né, quando se fala em desencarnação, o temor dessa hora fatídica nos acompanha dia após dia. Isso a gente percebe quando a gente conversa, quando a gente fala com as pessoas, quando a gente discute a respeito, a gente vai ver que as pessoas sempre estão adiando, por temor, falar nesse processo de volta para a parte espiritual. E nós sofremos muito também com a partida de um ente querido. Por quê? Sempre que a gente faz algum estudo na casa espírita, se fala, se questiona, se indaga, por que a gente sofre com a partida de um ente querido, sabendo que um dia também nós haveremos de partir? Uma pesquisa recentemente apontou que a maioria da humanidade deseja uma vida eterna. Nós desejamos uma vida eterna, no reino dos céus, no reino de Deus, né? Todos nós queremos, você fala, você quer ir para o reino do céu? Quero. Você quer viver no céu? Quero. Todo mundo quer, mas ninguém quer se encarnar. Como é que a gente vai para o reino do céu se a gente não deixar o nosso corpo físico aqui, na parte material, no mundo material? Não é possível, porque a gente só vai para o reino do céu na condição de espíritos. Certo? Então, essa pesquisa que apontou, por exemplo, que o nosso desejo de ir para o reino do céu é muito importante, é muito necessário. Mas por que o nosso temor? Por que o nosso medo ainda tão presente dentro de nós? Aí é que está o X da questão. Se eu perguntar para um, se a gente perguntar para outro, cada um vai trazer a sua opinião, aquilo que ele sente, aquilo que ele analisa, aquilo que ele reflete.
mas na maioria das vezes a questão mais importante é a espiritualidade traz para nós. Consultem o livro dos Espíritos para vocês verem. Os nossos amigos espirituais nos informam que o nosso temor da desencarnação se deve a vários fatores, muitos fatores, que se a gente for elencar aqui, realmente a gente vai ficar aqui trocando impressões talvez a noite toda. Aí a gente trouxe algumas situações básicas que nós vamos refletir a respeito delas, que são as seguintes. Olha, a primeira é a nossa falta do devido preparo. Ninguém gosta mesmo de discutir sobre o tema desencarnação, falar sobre morte, né? Vamos aqui bater um papo sobre morte. Quando eu morrer, olha, vocês fazem assim, fazem assado, aquela coisa toda, todo mundo tem medo de colocar isso, né? De colocar isso em pauta, de refletir, de analisar, de discutir. Eu me lembro quando eu ainda era adolescente, eu cortava o cabelo numa viagem lá perto de casa, tinha um cartaz lá muito bacana que eu gostava de ler, que dizia o seguinte: olha, se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado. Né? Então todo mundo quer viver cansado para não desencarnar de jeito nenhum. Olha para vocês verem que contrassenso, né? Todo mundo quer ir para o reino dos céus, mas todo mundo quer viver cansado. Ninguém quer ir. Por quê? Né? É preciso analisar, é preciso refletir por que dessa questão, dessa situação aí, e discutir sobre o tema, falar a respeito disso, a importância da volta para a fase espiritual, que é inerente a todos nós. Não tem como. Nós não vamos realmente ficar aqui ad infinito, né? Em latim falando, infinitamente, eternamente, pelo plano espiritual. É necessário que um dia nós voltemos lá para a face espiritual. Aliás, diga-se de passagem, nós viemos lá da face espiritual, né? Aqui nós encarnamos, nós nascemos, vimos lá da face espiritual, onde nós temos o nosso cantinho lá. Está lá guardado esperando a nossa volta. As coisas que nós deixamos lá, o nosso cantinho, os nossos amigos espirituais, a nossa família espiritual, está lá aguardando que nós cumpramos a nossa jornada e voltemos no momento aprazado, no momento que nós escolhemos, eles estão lá torcendo por nós, para que nós tenhamos sucesso nessa forma encarnação. E esperamos que tenhamos mesmo, porque à medida que nós crescemos, nós vamos melhorando cada vez mais. Possivelmente sim, a mais das vezes sim, porque a nossa família ela tem a possibilidade de crescer cada vez mais, né? Então essa pessoa que desencarna, ela tem a oportunidade de voltar na mesma família, talvez uma filha, uma neta, percebe? A família ela vai aumentando cada vez mais. E elas então têm essa oportunidade de crescer no mesmo seio familiar. Certo? Então, os nossos amigos espirituais nos informam que o nosso temor da desencarnação, como nós dissemos, se deve a vários fatores quaisquer. O primeiro, como nós já colocamos, é a nossa falta de preparo. Nós não somos ainda nenhum de Valdo Branco. Nós estamos sempre com medo de falar, de comentar, de discutir. Outra situação é o nosso excessivo apego ao que é transitório aqui no mundo material. Isso é inerente, isso é inegável. O nosso apego às coisas materiais, sabe? O nosso corpo físico, que um dia vai desaparecer, nós somos muito apegados ao nosso corpo físico, os nossos bens materiais, o conforto da vida moderna, nossos afetos, nossos amores, de quem nós não abrimos mão. Certo? Isso tudo é apego que nós temos a essas coisas. E na realidade é preciso, importa que a gente considere que nós somos espíritos livres. O Cristo era o espírito livre. Jesus não era apegado.
Tanto é que nós observamos lá no Evangelho, quando ele falou lá, que o Cristo não tinha nem uma pedra onde recostar a cabeça. Você se lembra disso? Significava que ele não estava pegado às coisas materiais, como nós estamos, sabe? Os nossos bens. Eu sempre falo, quando a gente promove algum estudo, em alguma casa espírita, essa questão da doação. E nós já falamos isso muitas vezes, as pessoas até se encontram nessa situação. Observem a casa de vocês. Quanto vasilhame guardado tem nessa cidade? Né? Você abre o armário, tem tudo no punhado de vasilha que às vezes a gente nem usa. E fica com medo de doar. Né? São vários pratos, 30, 40, 50 pratos que nós temos dentro de casa, ninguém doa. Vasilhamos ali de manteiga, a minha menina não consegue brigar com ela. Vai acabando as coisas de manteiga, vai guardando. Não, mas fala 50 potes de manteiga, ela vai vir com a necessidade. Isso significa apego, medo de perder as coisas. Ah, porque essa panela é da minha mãe. Panela velha aqui, a pessoa está ali guardando a panela lá, essa panela foi da minha mãe, não posso jogar fora. Aquela roupa velha que está ali, não foi da minha mãe, não posso jogar fora. Tá certo? Aquele calçado, uma coisa da minha filha, não posso jogar fora. Aí a cozinha fica lá abarrotada de coisa, o guarda-roupa abarrotado de coisa, a sala abarrotada de coisa. Aí quando já não cabe mais, a gente passa para os copos, né? Bota lá de revista, de jornal, de qualquer coisa, e vai acumulando, passada, cerveja, barata, né? Aquela coisa toda. Isso significa que é apego, medo de desvincular, medo de soltar, medo de abrir mão. Então é importante a gente aprender, em primeiro lugar, a doar, a desvincular. Passamos uma limpeza lá no nosso guarda-roupa, doemos roupa, doemos calçados, doemos panela velha, né, os potes de manteiga que nós guardamos, os pratos velhos, aquelas coisas. Aprendamos a doar para livrar o ambiente e a gente aprender. Tá certo? Se nós não podemos ficar apegados a essas coisas materiais. Porque um dia, quando a gente encarnar, virão as pessoas e vão jogar tudo fora, não é? Então a gente ficaria pegado sem necessidade. E por fim, o medo do desconhecido. Olha que interessante. O que será que tem do lado de lá? Muitas vezes as pessoas falam, não tem nada lá, às vezes as pessoas não vêm aqui para contar. Eu vejo muito isso aí no YouTube, quando eu estou lá pesquisando no YouTube. As pessoas falam, não, esse negócio de morrer acabou. Ninguém veio lá da parte espiritual contando como é lá. Isso levanta discussões homéricas, sabe? Pessoas falando, muitas escolas religiosas descrevem as mais diversas possibilidades da parte espiritual, seguindo, logicamente, o entendimento de cada um, né, gente? Porque cada um de nós tem o nosso entendimento. Então, uns falam que nós vamos para o céu, outros falam que nós vamos para o reino dos céus, vamos para o inferno, ficaremos dormindo até o juízo final. Olha, tantas situações que nós temos que trabalhar, qual é a verdadeira? Ficaremos dormindo? Vamos para o inferno? Vamos para o céu? Vamos para o purgatório? Mas eis, meus amigos, que surge atualmente no mundo presente, no momento atual, depois de um longo período de escuridão e do terror do desconhecido, surgem as vozes do céu. Olha que bacana! É até uma imagem muito poética, né? Se a gente falar assim, surgem as vozes do céu, que são os Espíritos do Senhor, enviados do Senhor, nosso Pai Criador, nosso Pai amoroso, que não quer que nenhum dos seus filhos se perca, na imensidão das iniquidades às quais nós estamos mergulhados. Então surgem as vozes do céu, por misericórdia de Deus, que deram a conhecer a nossa bendita e consoladora doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos, da qual Cristo já havia mencionado há mais de 2000 anos. Você se lembra? Quando Cristo estava prestes a voltar para o mundo da luz, ele falou, eu vou, é importante, é necessário que eu me vá. Mas eu vou pedir ao Pai que envie um Consolador, que envie um Consolador.
o Espírito Verdade vai ficar com você até o fim dos tempos e vai esclarecer tudo aquilo que até o momento eu não pude esclarecer, não pude falar. Porque o Cristo nós sabemos, ele não poderia naquela época, rude, descrever tudo que haveria de acontecer posteriormente, falar sobre reencarnação, sobre vida futura, vida espiritual, essas coisas todas. Ele não poderia falar porque ninguém acreditaria, dada a dificuldade que as pessoas tinham de entendimento dessas questões espirituais. Está certo? Então é preciso que o tempo passasse, é preciso que nós amadurecêssemos para poder ter o encontro daquelas verdades que seriam eternas para nós, espíritos em evolução. Então, a partir do momento em que nós começamos a conhecer a doutrina consoladora, a doutrina dos espíritos, nós todos teremos a oportunidade, então, de vislumbrar a nossa próxima etapa encarnatória, a nossa próxima vida no mundo espiritual. Olha que bacana, isso é muito importante. A doutrina espírita, a doutrina consoladora, a doutrina que o Cristo já nos alertou, nos preconizou, nos anunciou, para nos esclarecer todo o nosso desconhecimento que nós tínhamos até então. Porque antes da doutrina espírita, todas as situações, vamos observar assim, eram obscuridade, se lembram, né? Nos tempos de Moisés, por exemplo, aquelas situações que falavam de um Deus vingativo, de um Deus que punia, de um Deus que passava a espada até a quarta geração. São tantas coisas que nós encontramos no Antigo Testamento que houve necessidade do próprio Cristo vir e colocar a coisa em pratos limpos. Então ele diz, olha, ouvistes o que foi dito. Você se lembra disso? Nós ouvimos isso muito lá atrás. Olho por olho, dente por dente, pedra sobre pedra, aquela coisa toda. A gente ouvia e aceitava isso como natural. Aí o Cristo veio e observou, ouvistes o que foi dito no passado. Mas eu, porém, agora, atualmente, no momento atual, digo que nós devemos mudar essa concepção de vingança, de ódio, de rancor, porque o Pai é amor, o Pai é misericórdia, e não quer ver essas situações entre os seus filhos. De olho por olho, dente por dente, pedra sobre pedra, passar sobre o fio da espada e outras coisas mais, não haveria mais campo para isso. E a doutrina espírita, consoladora, esclarecedora, veio nos mostrar que nós deveríamos mudar nessa situação. Tanto é que ele falou, aquele que te der uma face, aquele que te bater na face esquerda, dele a face direita. Ou seja, não guarde rancor, não tenha desejo de vingança, não tenha ímpeto de ódio, por aí vai. Então não é mais consolador o seu ensino, a doutrina espírita, que diz que não precisamos mais temer a morte, porque em realidade ela não existe. Olha que bacana, a doutrina espírita fala para nós que a morte não existe. Como a morte não existe? Não existe. Porque quando o espírito desencarna, ele apenas se transporta para outra dimensão, deixa o seu corpo material aqui na Terra, que vai se transformar em pó, mas o espírito continua o mesmo na parte espiritual. Tá certo? Se ele é um espírito rancoroso, se ele é um espírito raivoso, se ele é um espírito fofoqueiro, por exemplo, se ele tem muita dificuldade de relacionamento, não importa. Ele vai se transportar para a parte espiritual do mesmo jeito que ele é. Porque ninguém muda de uma hora para outra com a simples desencarnação. Hoje mesmo, antes de vir aqui para casa, eu estava vendo uma página da qual eu faço parte, que chama Psicografias Consoladoras, sabe? Eu gosto muito de ler as psicografias que vêm lá do mundo espiritual. E lá, essas psicografias nos mostram as situações dos espíritos lá no mundo espiritual. Em complemento àquele livro, O Céu e o Inferno, não sei se alguém já leu O Céu e o Inferno, os espíritos narram para nós as suas condições lá na parte espiritual. Muito bacana. Essa psicografia que eu estava lendo, esse espírito falando, na linguagem que lhe é própria, a linguagem da roça, sabe? Uma matuta da roça falando. Mineirês, sabe?
naquele mineirense que nós todos conhecemos, né? O seco, o mole, aquela coisa. E ela narrando como ela estava lá preocupada com o marido dela que ficou no material, envolto na bebida por causa do desencarne dela. E ela falando, ô Zé, que é isso, Zé, né? Você está muito envolvido com a bebida, com a maldita da cachaça. Para com isso, Zé, para de beber, você vai morrer. Tudo isso aí no jargão, né? No jargão lá do povo da roça, que nós conhecemos muito bem. Então vocês vão perceber que o espírito, sendo um espírito matuto, ele continua matuto lá no plano espiritual, falando do mesmo jeito, a mesma linguagem, as mesmas histórias que ela conhecia, que ela tinha, o mesmo modo de vida que ela tinha no planeta, toda ela se transportou para a parte espiritual do mesmo jeito. Percebe? Aí a espiritualidade falou para nós, que é uma questão lá do livro dos Espíritos, como é que os espíritos desencarnados que fazem presentes para nós. Que a espiritualidade responde do mesmo jeito que ele era quando aqui estava presente na vida de uma coisa. Mas aí, naquele caso do André Luiz, ele teve essa necessidade, sabe, para poder, vamos colocar assim, as pessoas não ficarem vinculadas com a situação que eles passavam no passado, que tinha no passado, porque ele se tornaria um repórter do mundo espiritual. Ele estaria muito vivo, né? Muitas coisas, né? Cada caso é um caso, verdade? A gente não pode generalizar. Mas quando a gente começa a refletir a respeito, a gente vai perceber que na maioria das situações nós teríamos nós mesmos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ociosa, muito impulsiva, eu não vou mudar essa característica, sabe? De uma hora para outra. Aí eu vou ter que estudar, vou ter que trabalhar, vou ter que analisar o porquê. São situações que nós trazemos do passado, por aí vai, né? Então não é mais consolador para todos nós o ensino da doutrina espírita que diz que não precisamos temer a morte porque em realidade ela não existe. Que o espírito é imortal e quando abandona o seu corpo físico aqui na Terra, retorna ao mundo dos espíritos. Uma situação normal. Esse processo de retornar ao mundo dos espíritos, esse processo de vinda para o mundo material, é uma coisa normalíssima. Nós não devemos ter em mente fazer disso um processo de terror, de medo, de tentar afastar. Não, por quê? Vamos enfrentar. É como se a gente fosse tomar uma injeção ou passar por uma cirurgia, já notou? A gente não vai fazer uma cirurgia, a gente fica com certo temor, né? Ah, meu Deus, eu vou tomar anestesia, vou ter que fazer assim, assado, será que vai dar certo, aquela coisa toda? Mas quando chega lá, a gente faz a cirurgia, dá tudo certo, olha, graças a Deus, deu tudo certo, né? Então, essa questão de encarnar, voltar para o plano espiritual, é uma coisa normal. E nós já passamos por esse processo inúmeras vezes, muitas vezes, não é correto, não. Já tivemos situações no passado que nós encarnamos e desencarnamos. Agora, o que a doutrina espírita fala para nós, que a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, para o espírito é plena de beleza e de possibilidades. Olha que interessante. A vida espírita é plena de beleza e plena de possibilidades. Se nós aqui, através do nosso corpo físico, às vezes estamos imantados aqui na Terra, não temos a capacidade de viajar para outros lugares, por exemplo, a não ser de tomar um avião, tomar um ônibus, aquela coisa toda, no mundo espiritual a realidade é diferente. Lá no mundo espiritual nós podemos volitar, nós podemos viajar, tá certo? Para outros lugares, outros planetas, outras habitações. Olha que bacana, né? A doutrina espírita fala para nós que nós somos viajores do universo. Se a gente refletir a respeito disso, é uma coisa realmente muito bacana. Viajores do universo, olha que chique. Podemos viajar para várias partes do universo, esse universo imenso, que está aí à nossa disposição, é uma coisa maravilhosa. Eu, no meu entendimento, eu acho que é legal.
eu tenho a oportunidade de viajar nesse universo maravilhoso à nossa disposição aí, vai ser muito chique. Então a vida espiritual, que é a vida verdadeira, para o espírito, é plena de belezas e de possibilidades. Liberto da matéria, está livre para viver a vida eterna com alegria e prazer. Viajar por esse universo infinito, outros mundos e co-criar como arquiteto celestial, Deus nosso Pai, que nós sabemos que nós somos co-criadores. Nós seremos co-criadores, criaremos mundos. Cristo, por exemplo, é co-criador de Deus, na formação de vários mundos. Então, quando nós atingirmos a categoria de Cristo, por exemplo, o Cristo, nós haveremos comandar mundos. Tá certo? Vai demandar muito tempo ainda, mas é uma possibilidade que a doutrina espírita deixa para nós muito claro. Somos luz. O Cristo não falou, brilha a vossa luz, nós somos luz, fazendo um estado provisório aqui no plano terreno, mas com destinação grandiosa além do infinito. Somos luz, gente. Olha que bacana, brilha a vossa luz. Ela está bruxuleante agora, no momento atual, porque nós temos muita dificuldade de fazer a nossa luz brilhar. Quem lê os nossos livros espíritos aí, por exemplo, os nossos romanos, já viu muito disso aí, alguns espíritos lá, que de repente tem a oportunidade de fazer a sua luz brilhar. Nem que seja bruxuleante, sabe, aquela luz pouca, mas ele se sente assim, extasiado quando a sua luz começa a brilhar. Eu não me recordo do livro que eu li, que eu vi essa característica, mas eu achei muito bacana. Ele se tornou muito importante porque ele viu o seu peito brilhar, sabe? Olha que bacana, que maravilha, quando você puder fazer, né, a sua luz brilhar para que todo mundo ilumine aquela coisa toda, é uma coisa maravilhosa. Então nós somos luz. O Cristo deixou muito claro, brilha a vossa luz. Nós somos luz, fazendo momentaneamente estado na terra, uma prova de aprimoramento espiritual. Tá certo? É assim que nós devemos nos encarar, olhar para nós e dizer, nós somos luz, nós somos filhos de Deus. Até eu estou vendo um livro lá, estou lendo o livro lá em casa, em que o Espírito fala para nós que realmente uma característica muito importante é que nós devemos olhar para dentro de nós e aprender a nos amar em primeiro lugar, coisa que pouco fazemos. Sabe, nós sempre temos pensamentos negativos a nosso respeito, falando que nós não somos capazes de nada, que nós temos muita dificuldade, às vezes, de fazer as coisas, nós somos incapazes, nós somos assim, nós somos assados. Quer dizer, são pensamentos negativos que nos diminuem diante da sociedade. Aí o Espírito vem e fala para nós, não, nós devemos pensar contrariamente, levar o nosso tono vibratório e formular pensamentos positivos para nós mesmos, sabe? Não, eu sou filho de Deus, sou espírito eterno, sou espírito imortal, criado para a perfeição, criado para a luz. Eu vou me tornar luz, eu vou me engrandecer espiritualmente, eu vou me multiplicar, eu vou fazer com que a minha luz, que o meu brilho, ele seja cada vez mais, né, mais saliente, vamos observar assim, por aí vai. Quer dizer, são pensamentos que vão fazer com que nós nos fortaleçamos cada vez mais. E à medida que a gente se fortalece, a gente cresce. Então é importante que a gente mude sempre a nossa forma de pensar a respeito de desencarnação, a respeito de encarnação, que nada é por castigo, que nada é nos imposto, que nada serve para que nós venhamos a sofrer, porque o sofrimento que está vivenciando, nós estamos vivenciando aí no momento atual, deve-se única e exclusivamente por nossa própria conta. Nós que criamos essa atmosfera de dificuldade que nós estamos vivenciando agora, né? Dados os nossos crimes que nós fazemos, né? As coisas que estão acontecendo, tudo isso aí deve-se única e exclusivamente ao próprio homem. Não advém da divindade. Às vezes muita gente fala, né? É Deus nos castigando. Não tem nada disso. Deus não castiga ninguém, tá
Deus não proíbe nada, Deus sempre nos dá uma oportunidade de crescimento espiritual e por aí vai. Então a gente tem que mudar essa forma de pensar, de achar que Deus nos castiga, que Deus nos proíbe, que Deus nos condena. Não tem nada disso. É uma forma que nós pensamos ainda muito equivocadamente e é necessário que nós mudemos essa situação. Pensemos diferente. O Cristo aí deixou inúmeras formas que nós podemos trabalhar. Não é? Nós somos luz, nós somos filhos de Deus, Deus é amor incomensurável, Deus é misericórdia, e assim nós devemos pensar. Nós devemos ter um contato mais amplo com a divindade para que ela nos ajude a modificar a nossa forma de pensar. O André Luiz fala, faça de Deus o seu mentor, o seu amigo, o seu companheiro de todas as horas, para que assim ele sempre traga uma luz naqueles momentos de dificuldade. Então, quando a gente for fazer as nossas preces, vamos conversar com a divindade, porque Deus nos criou, nos conhece, sabe as nossas características muito importantes, ele há de vir em nosso auxílio. Ele não se furtará de vir, de trazer a luz, de trazer o ensinamento, de trazer a orientação, mostrando qual é o caminho a seguir. E disso nós já tivemos inúmeras provas. Quando a situação chega, a solução vem, é Deus nos mostrando através dos seus emissores espirituais. E por aí vai, né? Então vamos todos proceder, como o autor desse livro, planejando uma eternidade plena de bom humor e alegria. No livro que eu estou lendo aqui, que eu encontrei o seu, ele diz o seguinte, olha, aproveitando cada minuto da vida após a morte, como desfrutar a vida eterna. E isso é um livro psicografado, sabe? E ele vem trazendo como é viver a vida eterna, cheio de prazer, sabe? Vivenciando as coisas boas da vida espiritual, aproveitando tudo que tem direito.